Você já notou como as pessoas usam o conceito de pós-modernismo ou pós-modernidade, mas normalmente elas não definem do que estão falando, estão usando muito como xingamento, etc. Ou quando definem é sempre incredulidade perante metanarrativas, que é o que está em Lyotard, que inclusive é um livro bem meia-boca, eu diria, tá? Sem querer polemizar demais com Lyotard, mas é um livro bem meia-boca. Eu particularmente, que me considero pós-moderno, eu chego com o estudo de Nietzsche, Foucault e Richard Roth, são três autores centrais que eu uso para compreender a pós-modernidade, embora vários outros pensamentos também possam ser incluídos, como Deleuze, Judith Butler e mais uma série de coisas, mas o que eu queria trazer aqui é compreender um pouco o conceito, tá? Lembrando que vários conceitos, eles são ontologicamente em disputa. Significa que muitas pessoas usam de uma forma, várias pessoas usam de outra, etc. E não existe uma instância que vai bater algum martelo, tá? Isso é normal, isso acontece o tempo todo. Boa parte das discussões filosóficas é porque as pessoas estão com duas concepções diferentes e usando a mesma palavra para isso, e a gente precisa falar um pouco sobre isso. Não é diferente no conceito de pós-modernidade. Eu queria aqui então fazer uma distinção didática em duas coisas que as pessoas entendem quando estão falando de pós-modernidade. O primeiro é uma associação ao pós-modernismo ou pós-modernidade com neoliberalismo. Dois autores centrais para você entender isso: David Harvey e Terry Eagleton. Especialmente David Harvey. O David Harvey tem o livro A Condição Pós-Moderna, o Terry Eagleton tem As Ilusões do Pós-Modernismo. São dois críticos marxistas. Então, a concepção de pós-modernidade que torna ela meio que neoliberal é proveniente muito mais de críticos, tá? Críticos marxistas, inclusive, do que pessoas que falam e estão se entendendo como pós-modernos e neoliberais. Se isso existe, inclusive, eu não estou ciente. E você consegue entender como isso é problemático. Então, se você está ouvindo o Jones Manuel falar, criticar a pós-modernidade, ou até o Pedro do Ateu Informa, que é meu amigo, mas está sempre criticando a pós-modernidade, e no entanto a gente concorda muito nas ideias, inclusive fizemos um sextou esses dias aí que foi bem legal, o que eles estão falando é dessa tradição marxista que entende a pós-modernidade como algo neoliberal e que faz certo tipo de crítica. O que eu queria dizer é que basicamente não tem nem porquê fazer isso, porque a gente pode só usar neoliberal. Pensa assim, existe algum ganho conceitual em você incluir o termo pós-moderno, sendo que o termo neoliberal dá conta daquilo que eles estão falando? Sempre que esses marxistas usam a palavra pós-moderno, se a gente trocasse por neoliberal, mudaria muita coisa? Eu defendo que não mudaria absolutamente nada. A segunda tradição é uma tradição nietzschiana, que tem como, ao meu ver, o maior expoente dessa tradição, o Michel Foucault. Então Nietzsche é visto meio que como o pai da pós-modernidade, embora ele venha antes, né? Porque Nietzsche vai lá, escreve a obra dele, ele morre até com algum reconhecimento, alguma coisa, mas ele não morre sendo um grande filósofo renomado, ele morre até relativamente frustrado, eu diria. Não tanto frustrado porque ele enlouquece, fica 10 anos meio catatônico, né? Então ele tem outros problemas na cabeça. Mas assim, antes desse momento, desses últimos 10 anos de vida dele, ele tá bastante frustrado, ele tá com algum tipo de reconhecimento, de nicho aí, mas ele não é o grande filósofo que ele vem a ser hoje, por exemplo. A partir do pensamento de Nietzsche surge uma tradição de pensadores que a gente chama de pós-modernos, de qual Foucault é o maior nome, mas Richard Roth também é interessante, Deleuze, Derrida, enfim. Eu uso muito Foucault mesmo, né? Meu mestrado e meu doutorado foram em Foucault, então eu queria falar um pouco então sobre essa tradição mesmo, tá? E usar um pouco David Harvey pra gente entender onde é que reside o problema. Mas o que precisa ficar claro é que essas tradições, né, essa tradição, essa pós-modernidade então neoliberal, cuja visão neoliberal surge a partir de críticos, e essa pós-modernidade nietzschiana, ela não está em harmonia. Inclusive, os autores nietzschianos pós-modernos, eles são críticos do neoliberalismo. Um dos maiores obras sobre o neoliberalismo, crítica ao neoliberalismo, é o Nascimento da Biopolítica do Michel Foucault, que inclusive vai gerar uma série de outras obras, como a Wendy Brown, As Ruínas do Neoliberalismo, e talvez a mais influente dela é A Nova Razão do Mundo, de Pierre Dardot e Christian Laval, que são Foucaultianos, são pós-modernos e que vão fazer toda uma análise minuciosa e muito interessante sobre o neoliberalismo. É complicado a gente chamar de neoliberal uma tradição que está o tempo todo criticando o neoliberalismo. E daí, no discurso público, o neoliberalismo se transforma em xingamento e, inclusive, o problema não é nem só ser um xingamento,
É um xingamento que poderia perfeitamente ser substituído por neoliberalismo. Antes de começar, então, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, contribuir com o Apoia-se ou se tornar membro do canal e me seguir lá no Instagram para ter um acesso a participações que eu faço. Enfim, os meus stories servem como uma comunicação mais fácil, porque se comunicar aqui pelo YouTube é diferente, um pouco mais difícil. Então vamos citar o David Harvey no livro A Condição Pós-Moderna. O pós-moderno, em contraste, privilegia a heterogeneidade e a diferença como forças libertadoras na redefinição do discurso cultural. A fragmentação, a indeterminação e a intensa desconfiança de todos os discursos universais, ou, para usar um termo favorito, totalizantes, são o marco do pensamento pós-moderno. Então, sim, me parece inclusive bastante plausível, né? Não sei por que a gente teria problema com achar que a heterogeneidade e a diferença são forças libertadoras. A gente está querendo sair da homogeneização, né? De todo mundo ser igual, todo mundo ter que seguir um sistema de valores totalizantes, etc. Isso não consegue entender que não tem muito problema até então. E sim, nós somos críticos dos discursos universalizantes, diria até dos universais platônicos, porque os discursos universalizantes têm a tendência de, enfim, oprimir as pessoas. As pessoas se comportam pior quando elas pensam que elas representam interesses universais do que quando elas estão cientes de que elas estão dentro de uma cultura, que essa cultura foi construída, que essa cultura se mantém baseada em relações de poder. É só a gente entender, inclusive, né, para trazer um pouco de marxismo, que para mim é proto-pós-moderno, a burguesia apresenta os seus interesses como universais e oprime a humanidade inteira. E daí é uma crítica a Platão que já está em Nietzsche, tá? Nietzsche já está criticando o Platão e seus universais, mas o próprio Foucault, no próprio Nascimento da Biopolítica, ele vai falar, eu pressuponho que os universais não existem. E ele está falando desses universais platônicos que durante a própria Idade Média também vai ser uma questão e que vai surgir uma outra coisa que é o nominalismo de Ockham e vão surgir os nominalistas. Então pensa assim, Platão vai imaginar um mundo das ideias onde residem realmente, elas realmente existem, tá? Esse mundo realmente existe. Residem os universais, que ele vai chamar de ideias ou formas ideais. Então, entender o que é justiça é compreender lá no mundo das ideias o que é justiça, a partir dessa compreensão, aplicar na vida real. Para Platão, existe uma classe privilegiada, então, que são os filósofos, que eles têm um acesso privilegiado a esses universais e eles devem governar e buscar o bem comum, mas o bem comum que está nesses universais. Claro que a gente não está falando exatamente de Platão, a gente está falando de uma tradição que lê Platão dessa maneira, porque Platão é muito mais sofisticado e interessante do que isso. Mas essa tradição vai trazer esse platonismo, então. Ele divide a humanidade entre cidadãos de bronze, prata e ouro, e os cidadãos de ouro possuem esse acesso privilegiado e o direito, então, de governar todos os outros como se fosse um rebanho. Embora eu esteja fazendo uma simplificação um pouco grosseira. E já os nominalistas vão dizer que justiça, beleza, etc., são nomes que a gente dá para uma série de fenômenos que existem na sociedade, enfim, e que não representam um ideal universal acima das coisas. Não tem como a gente se aprofundar muito nisso agora, né? Vamos seguir citando David Harvey. A redescoberta do pragmatismo na filosofia, Hort, a mudança de ideia sobre a filosofia da ciência promovida por Kant e Feuerbach, a ênfase Foucaultiana na descontinuidade e na diferença na história e a primazia dada por ele a correlações polimorfas em vez da causalidade simples ou complexa, novos desenvolvimentos na matemática, acentuando a indeterminação, a teoria da catástrofe e do caos, a geometria dos fractais, o ressurgimento da preocupação na ética, na política e na antropologia com a validade e a dignidade do outro. Tudo isso indica uma ampla e profunda mudança na estrutura do sentimento. Eu sei que essa passagem está um pouco complexa, inclusive tem trechos que nem eu entendo, eu não sei o que é geometria dos fractais. De fractais eu só entendo os que eu vi quando eu tomei ayahuasca, mas enfim, foco, né, no pragmatismo do Richard Rorty,
forte, então sim, os pós-modernos têm uma teoria diferente da verdade, ela é pragmatista quando eles querem criar uma teoria da verdade, então, né, o Richard Dawkins faz isso, eles podem simplesmente não lidar com essa teoria da verdade, não achar que seja necessário. O próprio Foucault tem uma série de considerações acerca do conceito de verdade, que são banalizadas pelos críticos porque não entenderam. E o mais importante aqui talvez seja a ideia de que existe sim uma filosofia da ciência pós-moderna e que os dois maiores autores são Thomas Kuhn e Paul Feyerabend. Inclusive, né, vou só comentar sobre o Thomas Kuhn porque o próprio Feyerabend diz que não se distancia muito dele. Embora o Feyerabend seja bastante renomado, o Thomas Kuhn é um dos maiores filósofos da ciência, considerado como tal. Então, o Thomas Kuhn basicamente vai dizer que a ciência ela funciona a partir de paradigmas. Existe um paradigma, os cientistas eles produzem pesquisa científica dentro desse paradigma. Quando está tudo relativamente bem, a gente chama isso de ciência normal. Quando surgem problemas, a gente não abandona o paradigma. A gente abandona o paradigma quando esses problemas começam a se acumular e quando a gente consegue criar um outro paradigma que dê conta desses problemas e nos permita ir adiante. E a ciência vai se desenvolvendo a partir disso. Não é a partir de compreender cada vez melhor a verdade ou alguma coisa parecida. Ele vai dizer que nesses períodos a gente tem revoluções científicas, onde a gente cria paradigmas que resolvem melhores os problemas do que os paradigmas anteriores, que a gente vai então acumulando mais conhecimento e tendo melhores paradigmas. Não paradigmas que representam melhor a verdade como é em si mesma, que isso é um conceito metafísico, inclusive, que eu não sei por que as pessoas não abandonaram ainda, mas através da resolução de problemas dentro de paradigmas. Aí eu vou citar o Luiz Henrique de Araújo Dutra, que é um ex-professor meu da UFSC, que tem um excelente livro sobre epistemologia científica. O que há de polêmico nas discussões de Kuhn e Feyerabend é exatamente tentar mostrar que muito mais está envolvido na aceitação de teorias científicas que meramente a capacidade que elas talvez tenham de se aproximar da verdade ou de produzir um retrato fidedigno do mundo. Isso sim, a gente tem um pós-modernismo num nível assim, eu diria bastante interessante e sofisticado. Eu me pergunto se vale a pena fazer um vídeo só sobre Thomas Kuhn ou fazer uma live sobre esse assunto, onde a gente pode desenvolver mais minuciosamente, mas vou ser sincero, né, isso vai depender do engajamento que esse vídeo tiver, porque eu sei que é um vídeo mais árido, e se eu fizer uma live vai ser muito mais árida ainda, e eu não sei se o YouTube tá, assim, desejoso por isso. Agora, eu prometo que a última citação, eu sei, então, que esse vídeo é mais pesado. Essa citação ela é uma citação do David Harvey, de novo, mas que ele vai citar, então, o Terry Eagleton no meio, então vai ter uma PUD aí do Terry Eagleton, tá? Porque essa citação tá no livro do David Harvey. O que há em comum nesses exemplos é a rejeição das metanarrativas, interpretações teóricas de larga escala pretensamente de aplicação universal, que leva Eagleton a completar a sua descrição do pós-modernismo da seguinte maneira: o pós-modernismo assinala a morte das metanarrativas, cuja função terrorista secreta era fundamentar e legitimar a ilusão de uma história humana universal. Estamos agora no processo de despertar do pesadelo da modernidade, com sua razão manipuladora e seu fetiche de totalidade. Para o pluralismo retornado do pós-moderno, essa gama heterogênea de estilos de vida e jogos de linguagem, que renunciou ao impulso nostálgico de totalizar e legitimar a si mesmo, a ciência e a filosofia devem abandonar suas grandiosas reivindicações metafísicas e ver a si mesma, mais modestamente, como apenas outro conjunto de narrativas. Consegue entender que abandonar as reivindicações metafísicas na ciência e na filosofia também é um projeto marxista? Eu já falei no vídeo anterior que eu fiz sobre a senhorita Bira, né, que o marxismo não precisa ser uma metanarrativa, mas a gente tem aí David Harvey e Terry Eagleton tentando fazer o marxismo ser uma metanarrativa, sabe-se lá por quê, extremamente preocupados com o pós-modernismo, como se ele fosse destruir as bases do marxismo, quando na verdade, ao meu ver, ele fortalece, porque o marxismo não tem esses ideais metafísicos, né? É só lei dialética da natureza do Engels. O marxismo não tem esses ideais totalizantes, embora, né, o máximo que a gente chega é a necessidade da emancipação da classe trabalhadora, mas eu não considero isso um ideal totalizante, eu considero isso baseado na materialidade das coisas, não na metafísica
das coisas. E sim, essas metanarrativas são o tempo inteiro usadas de maneira até terrorista, é um exagero do Harvey, né? Mas assim, se a gente pegar o cristianismo, por exemplo, o que está acontecendo hoje, o cristianismo é uma metanarrativa que está sim sendo utilizado para, né, aterrorizar as pessoas, criar medo na sexualidade delas, criar medo da esquerda, medo do comunismo. Está sendo muito manipulado para opressão, e eu acho que os pós-modernos estão completamente certos em se oporem a isso. Inclusive, acho que o marxismo abandonou demais, muito fácil, a crítica da religião, né, Feuerbach, etc., e que precisa ser resgatado, e o próprio Foucault resgata esse tipo de crítica. Então, como eu já disse, o pós-modernismo nietzschiano não vai desembocar no neoliberalismo, pelo contrário, ele vai desembocar numa crítica do neoliberalismo, e ele não é incompatível com o marxismo. O próprio Foucault, na juventude, queria esse tipo de coisa, ele se diz um comunista nietzschiano, mas por uma série de questões que eu não vou desenvolver aqui, ele acaba pegando o ranço do comunismo, especialmente dos comunistas da época dele, das pessoas com quem ele conviveu, embora ele tivesse uma grande relação interessante com o Althusser, ele tivesse o companheiro de vida dele, com quem ele ficou mais de 20 anos, o Daniel Defoe, tivesse uma relação direta com os maoístas, que o próprio Foucault vai se relacionar com eles, o próprio Foucault, quando vai dar aula em Vincennes, ele é ultra-esquerdista, então tem uma série de coisas que são muito mal contadas. E eu, como comunista, né, que digo que o comunismo, que digo que o marxismo não é uma metanarrativa, vou trazer uma citação de Marx pra gente entender o que é o comunismo e por que ele não tem todo esse ideal metafísico nem nada. O comunismo não é para nós um estado de coisas que deva ser estabelecido, um ideal pelo qual a realidade terá de se regular. Chamamos comunismo ao movimento real que supera o atual estado de coisas. As condições desse movimento resultam de pressuposto atualmente existente. Isso está na ideologia alemã, então na verdade não é só Marx, é Marx e Engels, que eu tenho muito apreço também pelo Engels, e olha como a gente não tá, olha como essa definição de comunismo não é uma metanarrativa, é uma tentativa de superar o estado de coisas de maneira dialética, o que é completamente condizente, completamente harmônico com um pós-modernismo nietzschiano / Foucaultiano. Até porque Foucault também queria superar o atual estado de coisas, inclusive em vários outros âmbitos que o marxismo também, né, tá embrionariamente, né, em cartas de Marx, etc. Eu vejo muito interessante quando os comunistas têm uma leitura mais aprofundada, né, eu leio obras, etc. Não fui de ler para as cartas, de compreender a biografia, etc. Estou fazendo esse trabalho, vai demorar um tempo, porque é árido, é difícil, é muita coisa para ler. Eu também leio várias outras coisas além disso, mas eu acho que assim, olha, a coisa, quanto mais eu leio, mais eu vou lapidando e mais isso vai fazendo sentido. Então, numa definição pós-moderna de comunismo, a gente vai desenvolvendo tecnologias, um conceito Foucaultiano mesmo de tecnologias para emancipar a humanidade, porque a gente quer emancipar a humanidade, não porque a gente tem uma legitimação metafísica ou alguma coisa, porque a gente quer, porque a gente é classe trabalhadora e porque nós temos como tomar as rédeas das nossas próprias vidas. Então é uma busca por emancipação que não precisa nem se legitimar, porque a burguesia fica tentando aí se legitimar com fake news e com um monte de mentira para manipular o povo, né? Não é legitimidade realmente que eles querem oprimir através dessa suposta legitimidade. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.